Ei, você sabe aquelas placas de vídeo gigantescas? A ASUS nos emprestou a RTX 4070 Ti e ela é tão grande que mal entrou no nosso gabinete de testes. A ASUS enviou junto aí no suporte para segurar ela de tão pesada que a placa é. Esse suporte de VGA tem RGB para dar mais FPS, é claro, né? Essa placa de vídeo é aquela para você jogar em 4K com tudo no talo. Temos diversos modelos dessa placa em estoque para você comprar aqui no Brasil, mas na minha opinião essa ROG é dos modelos mais top da linha RTX 4000. Uma coisa que mudou muito na construção das placas de vídeo nos últimos anos é o foco na ventilação. As empresas perceberam que os gamers não queriam mais ficar com aquelas placas fritando dentro do gabinete, sei lá, batendo 90 até 100 graus com as ventoinhas berrando ao máximo. A ROG Strix é o resultado dessa mudança de pensamento, é uma placa bem maior do que realmente precisava ser. Você pode reparar aí no PCB que só vai até 2/3 da placa, o resto é focado 100% em ventilação. E o que não falta aqui dentro é espaço para o ar entrar e sair, então se você tem um gabinete bem ventilado, essa placa de vídeo vai operar de forma extremamente silenciosa mesmo usando 100% dela. A placa tem um switch Dual BIOS, que muda a agressividade das ventoinhas entre o modo silencioso e o modo de performance. E eu acabei nem utilizando o modo silencioso, já que mesmo nos jogos mais pesados, o ruído das fãs é extremamente baixo, o que nos surpreendeu bastante. A ASUS oferece duas construções dessa placa aqui, a ROG Strix e a TUF Gaming. As TUF são mais focadas no basicão, o destaque está mais na performance do que no visual. Agora, essa ROG Strix aqui, vocês já viram, né? É RGB para todo lado. Nesse modelo aqui em específico, a gente tem um círculo de LEDs na parte frontal que é bem diferenciado, e também na escrita Republic of Gamers. Se você não estiver satisfeito com a RGB da placa, a ASUS nos enviou para a gente testar aqui também o suporte com luzinha para a GPU. Dá uma olhada. É uma doideira. O nome disso é um wing wall e ocupa 13 slots embaixo da placa. Então, se o seu gabinete já estava apertado, imagina agora. Ele é feito em alumínio e acrílico. E além de oferecer a sustentação extra para as placas pesadíssimas da geração RTX 4000, o suporte dá um toque extra de frufru RGB no setup, totalmente sincronizado com o resto das luzinhas através do software Armoury Create da própria ASUS. O suporte Wingwall não vem junto com a placa, tá? Ele é produto vendido separado. E eu não sou muito chegado nesses lances de luzinha RGB, mas vou admitir que mandaram muito bem na estética dessa plaquinha aqui. A iluminação é bem bonita e fica show de bola sincronizando com outras luzinhas do PC. Para quem curte RGB, não vai achar nenhuma combinação melhor do que essa aqui. Chega de falar de estética, aqui a gente quer ver é performance. Na nossa bancada de testes com o processador Intel Core i5-13600 com 14 núcleos e 20 threads, tem 16 GB de RAM, DDR4 rodando 3200 MHz em Dual Channel ativado. Os jogos que a gente tem, tá tudo dentro do SSD WD Green NVMe. E a placa é aquela B660 do AliExpress que a gente fez review recentemente. Dá uma conferida e tem um link na descrição. Então, sem mais delongas, bora pra gameplay ver o quanto a gente consegue extrair dessa placa. Começando com Dirt Rally 2, o jogo mais leve dos nossos testes. E eu curto muito jogar ele justamente por isso, né? Ele não precisa de um PC com componente topo de linha para rodar 60 frames a 1080. Nessa resolução, a RTX consegue empurrar em média de 170 frames, o que é incrível de se ver. Mas essa placa não foi feita para jogar em Full HD e sim em 4K. Em 4K, com os gráficos no máximo, o FPS médio fica na casa dos 80, dependendo muito do cenário onde a corrida está acontecendo. E apesar da grande variação na framerate, nunca ficou abaixo dos 60, o que para mim é ótimo. O Red Dead Redemption 2 saiu tem alguns anos, né? Mas continua sendo um dos jogos mais bonitos para se jogar em 4K. Eu puxei as barras do gráfico tudo pro máximo e deixei o resto no padrão. Esse aqui é outro jogo que a gente consegue jogar em 4K nativo na 4070 Ti, sem upscaling. A média de FPS ficou em 78 e a mínima de 1% em 58. Ou seja, uma ótima estabilidade, mesmo nos tiroteios mais intensos. Vocês podem ver ali no cantinho que a placa estava puxando na tomada 240 watts de consumo, e foi mais ou menos isso que ela atingiu durante os testes, então a gente pode considerar esse valor como sendo o máximo. E mesmo consumindo toda essa energia, a placa não passou dos 65 graus Celsius, o que para mim é uma temperatura excelente. Hogwarts Legacy foi um dos motivos que levou bastante a gente a fazer um belo upgrade no PC.
Os desenvolvedores capricharam nos gráficos, mas podiam ter investido um pouquinho mais na otimização do game. No pátio do Hogwarts, a 4070 Ti só consegue entregar 26 frames de média. A estabilidade também ficou péssima com travadas constantes, principalmente quando a gente entrava numa área nova. É nessas horas que é importante ter um gráfico de frame times na tela. Assim a gente consegue ver a representação visual dos problemas de performance que estão acontecendo. E novamente, a gente consegue resolver esses problemas de FPS utilizando o upscaling da NVIDIA. Com o DLSS em modo balanceado, a gente consegue aproximadamente o dobro do frame rate, ficando acima dos 60 quadros em alguns cenários. Ainda temos algumas travadas aqui e ali, então não dá para negar que o jogo ficou bem mais estável e bom de jogar com o DLSS ligado. Agora a gente chega no terror das placas de vídeo. Rodar Cyberpunk em 4K com Ray Tracing tudo no Ultra e 60 frames, a gente não conseguiu nem fazer no 4090. Então imagina nessa aqui que custa metade do preço. A média de 22 frames com a mínima de 1% de 2. Nesse ponto eu digo que nem está mais jogável, ficando parecendo aquela apresentação de slides que você vê aí no PowerPoint. Agora, ativando o DLSS 3.0 no modo automático, a plaquinha consegue empurrar o jogo acima dos 60 frames, o que é sempre impressionante de se ver. Entre diminuir os gráficos e desligar o Ray Tracing ou ativar o DLSS, eu acredito que é muito melhor você jogar com o DLSS ligado. Pelo menos eu não consigo notar tanta diferença assim na qualidade gráfica com ele ligado ou desligado. No Marvel's Spider-Man, eu testei com a pré-definição gráfica no muito alto e com o Ray Tracing ativado. Voando de prédio em prédio ali no comecinho do jogo, a gente conseguiu uma frame rate de 54 de média, com estabilidade, uma estabilidade boa. Nada mal, o jogo tá com tudo no talo, sem upscaling, com uma frame rate quase batendo 60, que é bem divertido de jogar, assim por se dizer, né? Se você quiser uma performance ainda melhor, eu testei o DLSS no modo equilibrado e a média de frame rate foi para 72. Já que a minha TV aqui no estúdio só vai até 60 Hz, eu prefiro jogar com ele desligado mesmo. Aí vai de escolha de cada um, se você quiser jogar com o upscaling ligado ou desligado, né? Fica da sua escolha. Last of Us era um jogo que era exclusivo de PlayStation e agora a gente pode jogar no computador, o mesmo que fizeram com o Spider-Man. A diferença do jogo do Homem-Aranha é que está bem otimizado. Já Last of Us, eu garanto que você ouviu falar que tem problemas de desempenho, todo mundo está enfrentando isso. Eu gravei as gameplay nessa placa 2 dias depois do jogo ter sido lançado, então na versão, digamos, 1.0, sem nenhuma atualização que corrige bugs de performance. Com os gráficos no máximo, o jogo avisa que a placa de vídeo não possui memória suficiente para suportar as configurações, o que me deixou bastante decepcionado. 12 GB de VRAM não é o suficiente para rodar um jogo? E realmente, apesar da FPS não ficar ruim, cerca de 45 frames de média, o jogo fica crashando o tempo todo, de 5 em 5 minutos. Teve até uma hora que a gente não conseguiu voltar para a área de trabalho do Windows, tive que reiniciar o computador no modo aquele forçadão, né? E aí que novamente entra o DLSS para salvar a má otimização do jogo. Com o upscaling da NVIDIA ligado, o FPS médio quase dobra, ficando na casa dos 80. A estabilidade ficou ótima também, nunca caindo abaixo dos 60 frames. Nesse caso bem específico para rodar 4K nativo, 12 GB de VRAM não são suficientes, pelo menos não nessa bugada de lançamento do jogo. Apesar disso, a gente diminuiu um pouquinho os gráficos, com certeza vai rodar de boa na 4070 Ti. Mas para que fazer isso se existe o DLSS, não é mesmo? E eu ainda não tinha jogado o Warzone 2. Só tinha jogado o Warzone normal, né? E vou falar pra vocês que o jogo é o que eu mais gostei de jogar enquanto a gente testava essa plaquinha aqui. No modo Battle Royale, com tudo no Ultra e 4K ativo, a performance ficou tão boa que eu até esqueci de testar com o DLSS ligado. A média de 85 frames e uma estabilidade não baixou de 56, mesmo nos momentos finais da partida onde o tiroteio, né, é intenso. Você pode até zoar que a qualidade é gameplay, mas foi uma partida que eu venci, então é muito raro de acontecer aqui no canal. Uma salva de palmas. O problema de fazer review dessas placas de vídeo da NVIDIA é o preço extremamente alto que pedem por elas, né? A gente acaba sempre falando muito bem do produto para no final dizer que ela custa R$7.000. Honestamente, por esse preço é o mínimo que a gente espera, rodar todos os games com tudo no máximo, não é mesmo? Então sim, se você tem toda essa grana, a RTX 4070 Ti vai providenciar com uma experiência de 4K Ray Tracing e o FPS muito alto, principalmente se você ativar o DLSS 3.0 como a gente viu aí nos testes. Mas olha só, essa placa compete diretamente com a RX 7900 XT da AMD. As duas oferecem performance bem similar,
com a opção da Nvidia sendo melhor em Ray Tracing e a AMD atingindo mais FPS em jogos que não tem Ray Tracing. Eu até diria que a 4070 Ti é a opção melhor, mas depois de ver The Last of Us pedindo mais VRAM, eu fiquei pensando, será que a gente está chegando no ponto que 12 GB não é mais suficiente? E é aí que entra a RX 7900 XT. Ela tem 20 GB de memória de vídeo, então tem grandes chances dela envelhecer melhor que a 4070 Ti. Talvez você continue rodando os games por mais tempo. No final, é o seu dinheiro e eu tenho certeza que qualquer uma das duas vai te deixar muito feliz para rodar os games, né? Muito obrigado então por ter assistido, fortalece aí o like para chegar mais gente a assistir a 4070 Ti, bonitona, cheia de RGB aqui da ASUS. Um grande abraço, até o próximo vídeo.